Atiraram-nos pedras de todos os lados. Partiram algumas janelas. Alguns doentes ficaram feridos. Depois começámos a andar por madraças, casas, lojas, para lhes dizer, para lhes explicar que também somos humanos, para não nos atirarem pedras. Também sentimos dor. Disse-lhes para não nos odiarem. E os moradores deste bairro também não compreendem. Provavelmente é mais medo do que ódio. Eu não lhe chamaria ódio. É o medo que lhes diz, e se eu apanhar lepra? Eu também lhes disse que a minha mulher estava comigo e que ela estava bem, que não ficou doente. A doutora Fau, que a sua alma descansa em paz, passava o tempo todo com os doentes, mesmo aqueles em estado grave, e nunca ficou doente. É tudo vontade de Deus. Foi a família da tua mulher que lhe disse que a levavam com eles? A família da minha mulher disse-lhe que cuidariam dela se ela me deixasse. Quando eu trabalhava na fábrica, as minhas mãos começaram a ter feridas e eu não sabia a causa. O dono da fábrica perguntou-me o que é que eu tinha nas mãos. Disse que pareciam inchadas e que eu devia ir ao médico. Respondi que era pobre, que no máximo podia ir a um hospital público. Acabei por vir aqui parar. Fui tratado aqui durante 2 anos. Após 2 anos de tratamento, a minha situação melhorou muito, mas os danos causados pela doença não puderam ser revertidos. Olhe para as mãos dele. Como é que ele podia trabalhar com as mãos assim? Eu pensava que isto não me iria atingir e agora estou aqui. A lepra é uma doença que começa lentamente e tem um início muito silencioso. As pessoas geralmente não têm dores no início, mas afeta a pele e os nervos. Doenças como a lepra estigmatizam muito. É uma doença infecciosa, mas dizem que 90% dos seres humanos têm imunidade natural. Por isso, nem todos desenvolvem esta doença. O contágio acontece através da secreção nasal, da tosse, dos espirros, mas é após o contacto prolongado com uma pessoa infectada, por exemplo, uma pessoa que tenha lepra e não tenha recebido tratamento, que torna o seu círculo mais próximo propenso a desenvolver esta doença. Os principais sintomas são uma mancha cutânea que pode ser de cor clara ou escura, pode ser avermelhada ou pálida e geralmente não está associada a qualquer sensação. Por isso, se a mancha permanece por mais de 6 semanas, então diríamos que há razões para suspeitar e a pessoa deve verificar se tem ou não lepra. Foi em 1960, pouco depois da divisão da Índia e da criação do Paquistão. A doutora Pfau estava a caminho da Índia, mas naquele tempo não se conseguia o visto indiano tão facilmente. Por isso, ela teve de vir para o Paquistão. E como as irmãs da sua congregação estavam aqui, as filhas do Coração de Maria, disseram-lhe que ficaria com elas e talvez pedir o visto, e assim que o tivesse, poderia ir para a Índia. Então, quando ela chegou, as irmãs disseram-lhe: "Por que não te juntas a nós? Vamos para uma colónia de leprosos e assim também podes ver o nosso trabalho." Quando ela lá chegou, viu o drama dos doentes com lepra e as ratazanas na água dos esgotos. Então, as irmãs disseram-lhe: "Ruth, o que achas de te juntares a nós e trabalhar com os doentes com lepra?" Ela respondeu: "Não, acho que não conseguiria fazer isso." Naquela noite, quando foi dormir, isto foi o que ela disse. Teve aquilo a que pode chamar uma inspiração, que aquele trabalho era algo que deveria fazer. Na manhã seguinte, quando acordou, disse às irmãs: "Quero ir trabalhar convosco no Paquistão." Maybe she had a calling that this is something you should do. Then the next morning when she woke up, she told the sisters, "I'm willing to join
your work in Pakistan. Não havia instalações para o diagnóstico ou tratamento de doentes de lepra no Paquistão. Havia alguns hospitais, mas não tinham as condições adequadas. Havia um grupo de religiosas a trabalhar num pequeno dispensário em Karachi. Vinham de diferentes continentes e falavam línguas diferentes, mas juntaram-se todas para este trabalho. A doutora Pfau era da Alemanha e havia uma senhora que era farmacêutica, a irmã Bernice Vargas, do México. A elas juntou-se uma enfermeira, a irmã Janine, da Bélgica. E nos primeiros 2 anos juntou-se ao grupo a primeira paquistanesa, a doutora Zarina. Portanto, era um grupo só de mulheres. Tudo o resto foi apenas o efeito desse momento na colónia de mendigos na rua MacLeod. Se eu não podia mudar tudo, pelo menos queria partilhar daquele sofrimento. Não fazer nada parecia-me intolerável. Acredito, ou melhor, sei que estou no lugar onde Deus Todo-Poderoso quer que eu esteja. Há outra coisa que também sei. Amo as pessoas deste país, aquelas com quem trabalho, a minha equipa, os meus rapazes e todos aqueles que dedicaram a vida ao trabalho com a lepra. E amo os meus doentes. Vi a irmã doutora Ruth Pfau pela primeira vez há cerca de 45 anos. Eu era estudante de teologia no seminário em Karachi e esta jovem irmã veio com outra jovem simpática, que era uma médica muçulmana, para nos falar sobre a lepra. Ela disse, enquanto médica, o meu trabalho não é apenas dar medicamentos. Tenho de me relacionar com as pessoas. E mesmo que a pessoa tenha lepra e esteja deformada, quando a encontrarem, não demonstrem que sentem repulsa. Demonstrem apenas que estão a falar com uma pessoa normal. E não importava a religião a que pertencíamos, porque estaríamos a lidar com o ser humano. Repare, enquanto mulher, alemã e católica, chegar a um lugar onde a cultura era totalmente diferente e trabalhar numa sociedade dominada por homens. Onde quer que ela fosse, era sempre ela que assumia a liderança. Ela criou uma estrutura. Não se tratava apenas de controlar a lepra, de curar o doente. Era espiritual. As cicatrizes na alma de uma pessoa, ela queria curar essa pessoa. Estava muito preocupada com a dignidade humana. Ela devolvia a dignidade humana aos doentes. Se houvesse algum problema relacionado com os direitos humanos, ela enfrentava-o. Se houvesse problemas relacionados com os direitos das mulheres, ela enfrentava-os. Problemas com os direitos das crianças, ela enfrentava-os. Problemas com as infraestruturas, ela apresentava-os ao governo. E todos a respeitavam. Alguns doentes estavam completamente deformados. Nem sequer tinham membros e tinham de ser literalmente levados para a cama. Ela sentia que eles precisavam de um lar. Porque todos devem antecipar o momento em que não existe a instituição, em que as pessoas são reabilitadas no seio das suas próprias famílias. Por isso, queremos trabalhar para atingir esse objetivo, mas infelizmente ainda há um longo caminho a percorrer. Éramos um hospital devidamente constituído nos termos da lei. No início não nos atrevíamos a abrir as janelas. Lançavam-nos tudo pelas janelas, desde pedras a ovos podres e tomates. Até aos dias de hoje resistimos à tentação de nos mudarmos para os arredores da cidade. O nosso lugar é onde estão as pessoas. Neste pequeno terreno no coração do centro de Karachi surgiu um moderno prédio de 8 andares. A leprosaria Maria Adelaide.
Também tens uma ferida nessa perna? Não, só nesta. Quem te fez os pensos? Eu? São pensos mais, não achas? Não deves pôr o penso assim, pode ficar pior. Mas quem é que me vai fazer o penso? Sem dar a entrada no hospital, ninguém muda o penso aqui. Este penso não está aplicado corretamente. Não estás a ouvir o que te estou a dizer. Quem é que te vem fazer o penso? O Sr. Zia disse que eu vou poder ter um penso novo sempre que ele aqui vier. Sim, tens que dizer isso no andar de baixo, na recepção, quando chegas. No andar de baixo não fazem nada, nem sequer passam o recibo. Tens de apresentar uma reclamação. Não, se o Sr. Zia não estiver cá, lá embaixo nem me deixam entrar. Graças a Deus o Sr. Zia está cá. Sim, isso é bom. Ela viveu uma vida muito simples e tinha sempre muita compaixão para com os necessitados. Não gostava de dizer não a quem precisava de ajuda. Por isso, pensava sempre que a sua vida e o seu trabalho não eram suficientes. Até ao fim, ela queria fazer mais. Depois, viu que os doentes vinham de todas as partes do país, não apenas de Karachi. Então, começou a viajar, a ir a outras regiões do país, fora das aldeias, nas montanhas. Propôs ao governo começar um programa nacional e promoveu a formação de paramédicos neste hospital, em Karachi. Estes colaboradores, rapazes e raparigas, foram formados para proceder ao diagnóstico e ao tratamento da lepra e depois regressavam para a sua própria terra. Comecei a trabalhar com a Dra. Pfau a partir de 1980. A minha região, Kohistan, é difícil. E há uma autoestrada de Karakoram até à China. Quando estávamos a caminho, começou a chover e a nevar. É uma região difícil. Eu disse-lhe: Senhora, são cerca de 10 quilómetros a pé em zona montanhosa. Mas ela respondeu: Eu vou contigo. E durante o caminho passámos a noite no cimo da montanha sem qualquer equipamento, sem nada para comer. É um dom de Deus. Não tenho palavras para explicar. São pessoas especiais e Deus envia-as ao mundo para ajudar os pobres. Não tenho outra resposta. Onde quer que ela fosse, aí era a sua casa. Para uma pessoa como eu, ou qualquer outro membro da equipa, trabalhávamos 5 dias e depois começávamos a pensar em ir para casa. Mas a Dra. Pfau não. Ela abriu uma mala e pronto. Era a sua casa, estava instalada. E ia para lugares considerados mesmo muito perigosos. Ela tinha a convicção de que, o que quer que fizesse, nada de mal lhe aconteceria. Ela acreditava piamente que Nosso Senhor cuida de nós. Isto aconteceu, penso eu, em 1992. Foi em Gilgit. Ela estava num curso com uma equipa e apareceram uns indivíduos com Kalashnikov. Ameaçaram matar e apontaram armas à equipa, mas ela pôs-se à sua frente e disse: não podem fazer mal aos membros da minha equipa. Atingiram-na com a parte de trás da Kalashnikov e ela ficou inconsciente. Mataram 5 pessoas, 5 membros da nossa equipa. Era um problema étnico entre xiitas e sunitas. Ela ficou muito abalada e disse: se um ser humano pode tirar a vida a outro ser humano, isso é muito, muito triste. De onde vem esse ódio? Nos anos 90, depois dos russos terem invadido o Afeganistão, muitos refugiados começaram a chegar ao Paquistão. Havia combates, havia uma guerra civil. Os médicos repararam que o número de doentes provenientes desta zona montanhosa do Noroeste tinha aumentado.
E depois perceberam que muitos dos refugiados que vinham do Afeganistão também tinham lepra. Então, quando os combates abrandaram um pouco, ela foi ter com o presidente do Paquistão para pedir autorização para trabalhar no Afeganistão. Ela disse, não sabia o que esperar. Mas ele levantou-se e disse, sim, vá em frente. E foi autorizada a ir para o Afeganistão como médica. Naquela altura, ela costumava sentar-se junto das caminhonetas e ia de burca, toda coberta. Tratava os doentes e ajudava a equipa a instalar-se. Todo o programa de combate à lepra no Afeganistão foi organizado pela Dra. Pfau. Onde quer que ela fosse, os muçulmanos recebiam-na como um dos seus. Quando falava de algum assunto, nunca falava dos aspectos negativos, mas sempre do que nos podia unir, não dos problemas que nos pudessem dividir. Da perspectiva religiosa, era Cristo que ia curar os leprosos e ela estava a fazer o trabalho de Cristo e unia as pessoas. Se visitarem a leprosaria, irão encontrar todo o tipo de pessoas. Irão ouvir 5 ou 6 línguas de diferentes regiões do Paquistão. Irão encontrar pessoas de várias religiões. Mas todos falam a linguagem que aprenderam com a irmã Ruth Pfau, a linguagem do amor, e a linguagem do serviço, e a linguagem da aceitação mútua sem discriminação. Creio que foi um verdadeiro testemunho. O Paquistão, o meu país, é uma terra de contrastes. Sim, eu amo o Paquistão. Amo-o com todo o coração, com uma dor impotente e uma raiva crescente quando me deparo com a injustiça social e a falta de preocupação. O meu lugar era em Karachi, a cidade de 13 milhões de habitantes, que foi levada ao limite pela violência e por uma guerra fratricida. Controlámos a lepra em todo o Paquistão e em Karachi. Em Karachi, não podíamos divulgar o combate à lepra. Ela quis saber porquê. Porque há certas zonas proibidas das quais não nos podemos aproximar, pois a vida dos membros da nossa equipa estaria em perigo. Então, disse, ok, está bem. Este ano vou dedicar-me a Karachi. E saía de manhã, às 7, 7h30, e ia para as chamadas zonas proibidas e ninguém a impedia, ninguém a ameaçava. Porque, mais uma vez, eles sabiam quem era e a razão por que vinha. Ela nunca tinha medo de nada. Não sei, ela tinha confiança nas pessoas e costumava dizer que os seres humanos não são maus, que normalmente são muito simpáticos. O que importa é a forma como os tratamos. Uma vez ela disse-me, tenho medo da escuridão porque me traz aquelas memórias dolorosas da guerra na Alemanha. The war in Germany. One could feel there was something deep down within her that really Sentíamos que havia qualquer coisa no seu íntimo que tinha mudado a sua personalidade e a tornou no que ela era, porque tinha visto muito sofrimento, morte, e acho que o seu próprio irmão morreu porque não tinha leite para beber. Todas estas memórias estavam muito presentes. Auschwitz, Gólgota, Karachi. Não devia ter acontecido, mas aconteceu. E continua a acontecer. Compreendem que não sou capaz de olhar para este abismo? E mesmo assim tenho de olhar, porque é verdade que a vida é assim, e porque só a verdade nos pode tornar livres. Livres.
Tenho de olhar, também porque é a única maneira de escapar à indiferença. A indiferença é o verdadeiro pecado. Não posso desviar o olhar. Tenho de ter a coragem de olhar, de ser magoada na minha memória. Sempre que estava preocupada ou deprimida, vinha e partilhava. Uma vez disse: "Sabes, Lobo, sinto que não sei o que o Senhor quer de nós. Há tanto sofrimento que às vezes me apetece perguntar: porquê?" Mas depois dizia: "Somos seres humanos, nada sabemos. Por isso, confiemos em Nosso Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós." Ela era uma pessoa que rezava todos os dias na capela. Rezava à tarde, rezava à noite. Fazia parte da Dra. Pfau. Ela praticava o cristianismo. Penso que o seu apostolado foi a forma como viveu a vida. Todas as manhãs, do meu quarto na casa episcopal, que fica perto da catedral, cerca de 15 ou 20 minutos antes da missa das 6, ouvia um carro e dizia: "Chegou a doutora Ruth Pfau." Quer fosse inverno ou verão, mesmo quando já era muito idosa, com 83 ou 84 anos, vinha de bengala, com as irmãs mais novas a ajudá-la, mas tinha de estar presente na missa todos os dias. Tinha uma vida muito simples com as outras irmãs. Foi irmã até ao fim. A Dra. Pfau era uma pessoa com uma força física e mental extraordinárias. Nós, os profissionais de saúde comuns, nunca conseguíamos igualar a sua força. E ela nem sempre estava satisfeita com o nosso trabalho. Por isso, tinha sempre algo a dizer-nos. Ralhava connosco. Mas nunca se zangava ou impacientava com os doentes. Gostava sempre muito dos doentes. Tinha sempre muita compaixão deles. Mas nós nunca percebíamos nada. Era difícil de trabalhar com ela. E ela sabia disso. Eu diria que foi um período muito frutífero, não uma experiência. Tive altos e baixos com ela, porque ela era uma pessoa muito forte. Aprendi muito com ela. Quando entrei para a organização, era quase como se o objetivo do programa da lepra já tivesse sido alcançado e a Dra. Pfau tivesse passado para outras áreas, como a prevenção da cegueira e o controle da tuberculose. O nosso trabalho futuro só pode ser levado a cabo por pessoas empenhadas que se comprometam de todo o coração e participem plenamente. Quem não tiver lágrimas para derramar não pode percorrer este caminho. Vulnerabilidade, disponibilidade e coragem para se deixar tocar. Isto aplica-se aos nossos projetos e ao Paquistão. Sei que o nosso trabalho não é mais do que uma gota de água no oceano, mas se cada um de nós der uma gota, a sua gota, o oceano não será maior? Os técnicos da lepra dizem: mais vale pouco que nada. E há também uma abordagem poética. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. E isso é ainda melhor porque há uma continuação. Acender uma vela e mantê-la acesa. Assim, o êxito do programa da lepra no Paquistão foi um êxito da Dra. Pfau. O mérito é todo dela. Quando ela morreu, houve uma notícia de última hora na televisão e foi comunicada em todo o lado. Não foram apenas os mídia no Paquistão, mas também os mídia internacionais. A cobertura foi enorme.
Depois começaram a chegar os membros do governo, praticamente desde o primeiro-ministro ao presidente, passando por todos os serviços, pela saúde. Todos tinham ficado impressionados com a sua personalidade. Lembro-me do chefe do exército dizer que ela era, de facto, um grande ser humano. Creio que nós, povo do Paquistão, nunca lhe poderemos retribuir o que ela fez pelo Paquistão. I don't think we will ever be able to repay people of Pakistan. O governo do Paquistão fez-lhe um funeral de Estado. O primeiro-ministro do Paquistão, o presidente do Paquistão e todos os chefes militares estavam presentes. Todos saudaram esta mulher, que não era muçulmana, que era estrangeira, a quem o governo deu a nacionalidade paquistanesa e se tornou uma de nós. E todos sentiam isso, que ela era nossa. Doutora Pfau, não existe uma palavra para a descrever. Ela é a nossa mãe. É a mãe do Paquistão. Tal como se diz da Madre Teresa. Para nós, a doutora Pfau é a mãe do Paquistão. Algures nos nossos livros sagrados, Jesus de Nazaré, profeta para os muçulmanos e revelação de Deus para os cristãos, diz: Eu sou o caminho e segue-me. Eu segui-o. Vocês também o farão. Tudo passa. Vocês também passarão. Porque sou eu que vos envio em missão. Não tenham medo.